60. A presunção de cada um. Rafael chegou à casa do Eric sentindo a cabeça doer. Fora uma noite desgastante física e emocionalmente, e ele definitivamente precisava dormir. Mas a ansiedade não permitiria enquanto não resolvesse o caos que se instalara na noite anterior. O segurança abriu o portão no momento em que ele ergueu a mão para tocar o interfone, e Rafael, intrigado, a abaixou. Bom dia, seu Rafael. O Leonardo e o Isaac estão esperando pelo senhor. Oh, cumprimentou. Bom dia. Como estão todos? Mais calmos. A dona Rosa deu uma surra na tal Elizabeth. Quase não conseguimos tirá-la de cima dela. Graças a Deus que o seu Eric e o Isaac chegaram. E onde a mulher está? No escritório do seu Eric. E a dona Samara, como ela está? Graças a Deus, bem. O Eric vai cuidar dela. Os dois seguiram para o escritório. A mulher loira, amarrada numa cadeira no meio do escritório, levantou o olhar frio e ameaçador na direção dele no momento em que entrou no ambiente. Ele não conseguiu deixar de sorrir diante do rosto marcado pela agressão de Rosa. Era cômico imaginá-la batendo em uma mulher daquele tamanho. Como se Elizabeth pudesse ler seus pensamentos, ela sorriu cinicamente. Não se iluda, meu caro policial. Essas marcas deixadas por aquela velha cebosa não ficarão baratas. Ela vai me pagar e caro por isso. A senhora está chamando quem de velha cebosa? Perguntou Leonardo, levantando-se. Acalme-se, homem. A sua mãe pode bater nela, infelizmente nós não. Disse Isaac, puxando-o pelo braço com o olhar na mulher, que gargalhou. Vocês acham mesmo que podem me manter presa aqui? Perguntou sarcástica. Não temos a intenção de mantê-la aqui, a senhora será levada para a prisão. Respondeu Rafael secamente. Por muitos anos, ressentira-se pela conduta da mãe, mas, analisando a situação, havia mães piores do que a sua. Jamais imaginou um dia se ver em uma situação dessas, descobrir todas aquelas coisas sobre o pai, fora devastador. Mas não imaginava a mãe indo atrás dos filhos para destruí-los daquela maneira. Menino, você parece cansado, disse Rosa, adentrando o escritório. Eu vou descansar depois que levarmos essa senhora para a delegacia. O meu advogado vai me soltar antes que esse momento chegue, disse ela, sorrindo cinicamente. Isaac rosnou. Infelizmente, Rafael sabia que ela estava certa. Corriam o risco de não poder mantê-la presa. Eu vou preparar um café para você e também algo para você comer, disse Rosa, olhando de cara feia para outra mulher, para quem também fechou a cara. Rosa chocou-se com o homem que entrava furiosamente. Desculpa, dona Rosa. Mas o segurança disse que eu podia entrar, pediu Hector, amparando-a. Você não deveria estar repousando? Perguntou Rosa. Já repousei demais, respondeu, soltando Rosa e indo na direção de Elizabeth. A senhora acredita mesmo que sairá impune dessa noite? Disse cortante, encarando-a. Não sairá não, senhora. Nem que eu tenha que mover céus e terras. A senhora vai pagar pelo que fez à minha filha, disse entre dentes. Até Rafael sentiu um calafrio pela frieza na expressão e nas palavras do homem. Policial, esse louco está me ameaçando. Você não vai fazer nada? Que tipo de policial não se importa com a pessoa que está na sua custódia? Sua obrigação é me proteger, e esse homem está me ameaçando, repetiu amedrontada. Isaac e Rafael caíram na risada. Eu não o vi ameaçá-la. Vocês viram alguma coisa, rapazes? Perguntou tranquilamente. Eu não. Responderam, erguendo as mãos. Eu vou meter um processo em todos vocês, gritou nervosa, encarando Hector, que a encarava furiosamente. Você tem que tirar esse louco daqui. Não sei se consigo fazer isso. Dona Elizabeth, levando em conta que a senhora sequestrou a filha dele e quase a matou, então não sei se posso fazer algo para garantir a sua integridade física, respondeu Rafael, sentando-se ao lado de Isaac, torcendo para que Hector não se deixasse levar pela fúria evidente em seu olhar e partisse para cima da mulher. Não queria ser obrigado a defender a carrasca de Samara. A mulher se debatia furiosamente. De que filha vocês estão falando? Eu nem sei quem é esse cara. Como eu poderia sequestrar a filha dele? Perguntou irritada. A senhora não sabe quem eu sou, mas sabe quem é a minha filha. E da próxima vez que a senhora tocar em um fio de cabelo dela, vai desejar estar presa e isolada. Eu realmente não sei do que você está falando, disse confusa.
Você está equivocado. Eu nem sei quem é essa criatura. Juro para você que não conheço a sua filha, suplicou, olhando para os homens sentados. Está havendo um mal-entendido. Eu só queria falar com os meus filhos, e essas pessoas não permitiram e ainda me agrediram fisicamente. A propósito, policial, eu quero fazer uma queixa-crime. Rafael, por que essa mulher ainda está aqui e não na delegacia? Perguntou Hector acusadoramente. O delegado teve outros problemas, e aqui ela está guardada até nós a levarmos para lá, respondeu Rafael. Quais outros problemas? Pensei que Samara estivesse bem, pelo menos foi isso que você me disse, recapitulou, tenso. Ela está bem. O Eric está nesse momento cuidando dela. Mas ainda tem todas as pessoas que a ajudaram a sequestrar Samara. O delegado está averiguando se algumas ordens de prisão estão prontas. Ei! Ei! Gritou a mulher. Vocês estão ficando loucos? A Samara que eu conheço não é sua filha, nem aqui nem no inferno. Não ouse falar o nome dela novamente, retorquiu Hector. A mulher se encolheu. Não precisa de nenhuma ordem de prisão para ela. Além do sequestro, ela mandou invadir essa casa. Deveria tê-la levado junto com os capangas dela e não a ter dado a oportunidade de vir aqui. Ela não foi levada junto com os capangas porque não estava com eles, para a sorte dela, porque nenhum dos capangas conseguiu chegar à delegacia. Disse Rafael tenso. Como assim? Perguntou Hector encarando Isaac. Quando eu falei contigo, você disse que um policial estava levando-os para a delegacia. Sim, mas o que eu não sabia era que o policial em questão era capanga dela e do Albert. Ele matou todos os que estavam com ela e fugiu, respondeu Isaac constrangido. Eu não invadi a casa, disse Elizabeth chorosa. Eu toquei o interfone e só permitiram a minha entrada para me agredirem. Isso não vai ficar assim. Só quero falar com os meus filhos, que, aliás, até agora não vi nenhum deles. Que tipo de pessoas são vocês que impedem uma mãe de ver os filhos? Nós te falamos que eles não estavam aqui. A senhora que não acreditou, respondeu Isaac com desdém. Eles estão na minha casa, respondeu Hector, desafiador. Ela se encolheu. E ninguém aqui está te impedindo de ver seus filhos. Eles não querem te ver, concluiu. Rafael, você tem certeza que a Samara está bem? Ela não está ferida? Homem, você não falou com ela? Perguntou Rafael, ainda ressentido porque Eric não o deixou ficar com Samara, porque ela e a Sucena estavam exaustas, e ele expulsou a ele e a Luan de lá. Falei, mas a achei muito estranha, e quando perguntei por Açucena, ela ficou muito reticente ao dizer que ela estava lhe fazendo companhia. Eu sei que há alguma coisa a mais que vocês estão me escondendo. A pedido de Açucena, Hector ainda não sabia do que ela descobrira na noite anterior. Finalmente ela sabia quem realmente era a mãe e queria conversar com o pai pessoalmente quando estivesse em condições para isso. Assim, para que ele não visse seu estado lastimável, pediu a Samara para apenas dizer que ficaria com ela no hospital, enquanto, na verdade, ela estava emocionalmente pior que Samara. Alguém poderia, por gentileza, me dizer como que aquela pentelha se tornou filha desse homem? Pediu Elizabeth. Hector mudou a cor do rosto ao ouvir a mulher. Isaac se levantou. Seu Hector, vamos deixar o Rafael guardando essa senhora simpaticíssima. Afinal, não queremos que ela diga que não somos simpáticos, não é mesmo? Léo, você fica com o Rafael até o meu pai chegar? Leonardo assentiu, cruzando os braços e voltando o olhar para Elizabeth. E então, seu Hector, que tal tomarmos uma xícara de café? Perguntou gentilmente. Vai, seu Hector. Essa mulher é muito carregada e nos faz mal. Além disso, o senhor acabou de sair de um coma. Ainda precisa de repouso. Disse Leonardo, com o olhar vidrado na mulher. Hector, visivelmente contrariado, assentiu e acompanhou Isaac. Esse cara que foi baleado pelo Albert? Perguntou intrigada. Vocês podem, por favor, responder às minhas perguntas? Perguntou frustrada. Léo, está tudo bem, eu fico com ela. Graças a Deus. Qualquer coisa, é só gritar que a minha mãe cuida dela. Disse, saindo e mostrando a língua para Elizabeth. Vocês são todos assim, cheios de graças? Rafael a ignorou. Eu faço uma troca com a senhora.
disse puxando uma cadeira e sentando à sua frente. Eu respondo a todas as suas perguntas, e a senhora responde as minhas. O que a senhora acha? Ok, eu começo. Como vocês sabem quem matou os meus capangas? O policial pode estar morto também. Se ele estivesse morto, o teríamos encontrado junto com os outros corpos. E além disso, nós já sabíamos que ele era homem do Albert. Estávamos apenas esperando pela corregedoria. Infelizmente, a burocracia mata o nosso trabalho, concluiu irritado. Se não fosse toda essa burocracia e rede de corrupção, todos os que estavam listados nas cartas de Evil já estariam presos. E por que vocês permitiram que eles levassem os homens? Perguntou desconfiada. O delegado não estava aqui, ele estava procurando pela Samara. E só soubemos quem os tirou daqui quando os corpos foram encontrados. Entendo, sussurrou a mulher o encarando. Fico imaginando o que mais vocês sabem. Minha vez de perguntar, disse-me ignorando-a. Por que a senhora matou a mãe da Samara? O casamento do Albert e da Alicia era para ser de fachada, mas o idiota do Albert acabou se apaixonando de verdade por aquela coisa pobre e ridícula. Eu tinha tudo planejado, eu a mataria no parto junto com a fedelha da filha. Mas ela descobriu meu caso com o Albert antes disso e contou para o sogro, o que foi bom em alguns aspectos. Assim eu acabei com ele também. Não o suportava, mesmo. E por que a senhora acabou com o velho? Digo, com o pai do Albert? A pergunta agora é minha. Aquele homem que saiu com o jornalista é o responsável pela prisão do Albert? Perguntou irritada. O responsável pela prisão do Albert, fora ele próprio. Mas se a senhora quer saber se foi o Hector quem ele perseguiu e atirou, sim. Ele também atirou no Albert, quase o matou. E então, por que a senhora matou o avô de Samara? O velho, decrépito, deixou toda a sua fortuna para Alicia e Samara. Isso deixou o Albert louco da vida. O que foi bom para mim, pois assim, a vida perfeita do casal ruiu por terra. Mas eu não podia simplesmente matá-la. O velho estava de olho em mim e no Albert. Eu precisava primeiro tirá-lo do meu caminho, precisava de algo mais planejado e elaborado. Então, comecei a envenenar os dois. O velho, obviamente, morreu mais rápido. A idade não permitia tanto veneno no organismo. A desgraçada da Alicia, por outro lado, quase que não morre. Parecia uma praga. Minha próxima pergunta. Como que a órfã, de repente, tem dois pais e toda uma família busca-pé? Na verdade, ela só tem um pai, o Hector. Ele a adotou. A mulher gargalhou. Para uma órfã, ela tem família demais. O William e a Rosalina me enganaram para ficar com ela. Eles foram espertos. Se o William não tivesse ficado aqui, eu jamais desconfiaria que eles não tivessem feito o trabalho. Mas essa pirralha sempre teve muita sorte. Só uma coisa que eu não entendi. Se o pai do Albert deixou tudo para a nora e a neta, por que matá-los? Eu fiz um testamento falso perfeito, respondeu sorrindo. Se bem que, assim como o verdadeiro, esse também sumiu. Assim não faz muita diferença quem seja de fato herdeiro. Não há testamento para reivindicar. Entendo. Respondeu simplesmente, recordando-se de que não apenas esses dois testamentos estavam agora com a justiça, como o terceiro feito por Albert e Evil. Se deu conta de que talvez ela não soubesse desse último. Dona Elizabeth, afinal de contas, quantos testamentos existem? Apenas dois, o verdadeiro feito pelo velho que nunca o encontramos, e um que eu mandei fazer, deixando tudo para o tutor de Samara, que obviamente seria a Valentina e o Albert, aquela ingrata que se virou contra mim. Não foi uma boa ideia casar sua filha com o seu amante, disse mordaz. Os dois casamentos do Albert foram um erro do qual eu me arrependo terrivelmente. Aliás, meu único arrependimento na vida. Aquelas duas idiotas influenciáveis e tolas só precisaram estar casadas com um homem poderoso para se sentir poderosas também. O Albert se apaixonou pela Valentina como aconteceu com a Alicia? Não. A relação deles fora ainda pior. Eles se tornaram amigos de trocar confidências. Foi assim que eu soube que ela era apaixonada por aquele pobretão sujo. Eu os ouvi conversando. Uma vez, foi quando percebi que a relação deles era ainda mais perigosa. E o Albert é tão inocente que disse a ela sobre ter uma amante. Faltou pouco dizer que era eu. Sorriu cinicamente. Se fosse tão inteligente como imagina,
teria descoberto. Rafael abriu a boca para falar que sim, que ela sabia, mas imaginou que isso era um assunto delas, que apenas Valentina poderia decidir se a confrontaria ou não. A senhora não sente nenhum remorso por seus filhos? Eu? Deveria? Nenhum deveria ter nascido. Ambos tentei abortar quando soube que estava grávida. Infelizmente não deu certo. Ele não sabia o que dizer. Que tipo de pessoa era essa? Que Deus tivesse misericórdia dela e que Deus cuidasse de sua mãe para que ela não se tornasse nesse tipo de pessoa. Eu só queria entender uma coisa, disse, o encarando, demonstrando cansaço pela primeira vez. Como que a Samara conseguiu tantas vezes se livrar da morte? Nem o Evil conseguiu achá-la e matá-la. Ela foi a primeira pessoa que pedimos para procurar que ele não encontrou. Ele deveria se chamar Hunter, e não Evil, disse sorrindo. Ele era o melhor caçador que eu conheci. Pena que eu precisei me livrar dele. Assim como precisou se livrar dos capangas de ontem à noite? Perguntou curioso. Mas por que se livrar de todos eles? Imagino que homens de confiança não sejam fáceis de encontrar. Não é mesmo fácil, disse pensativa. Agora você imagina, se o Evil, com quem tínhamos uma história de anos, eu precisei eliminá-lo. Imagina aqueles idiotas que eu contratei por uma noite, um bando de inúteis incapazes de matar uma princesinha tola e me ajudar a entrar na casa de um médico metido a besta. Obviamente que eu não esperava que a casa fosse uma fortaleza. Pensei que o Evil e os outros estivessem exagerando. A senhora ainda não me respondeu. Por que os mata? Sem testemunhas, sem provas. Disse, friamente. O Evil foi uma decepção. Era para ele manter o Bernardo sob controle, e ele se apegou ao garoto ao ponto de nos chantagear por causa dele. Sabíamos que, acontecesse o que acontecesse, ele jamais nos entregaria. Então um dia ele nos confrontou e disse claramente que se algo acontecesse ao garoto, nós dois estaríamos destruídos. Conseguimos manter as coisas até aquela noite em que você levou um tiro pelo Bernardo. Eu sei que foi você por causa do Tiago. Eu estive com ele uma vez na clínica. O que a senhora foi fazer lá? Perguntou o alerta. Quando investimos em um negócio, precisamos averiguar de perto como o nosso dinheiro está sendo investido. Ele sentiu o sangue ferver. Aquela criatura financiou a tortura que seu irmão sofreu. A Billy subiu, ao se recordar que o filho dela também estava lá. Conteve-se para não vomitar. O Bernardo viu a senhora lá? Não. Queria vê-lo. Eu imaginava que ele estivesse catatônico, como os outros. Mas o Olavo me disse que o Evil não permitia dar a ele o mesmo tratamento que aos outros. Foi aí que eu percebi que, de fato, ele amava aquele garoto idiota. E seria assim capaz de nos trair por causa dele. Por mim, o Albert não teria tentado contra o garoto, mas ele estava furioso com ele. E por que ele estava furioso com o garoto? Ao que me consta, ele estava na dele. A única pessoa que ele ameaçou foi o próprio Evil. Exatamente, por causa dele, o Evil estava preso e nos ameaçando. Infelizmente, o Albert é muito passional e queria provar ao Evil que não tinha medo dele. E eu precisei matá-lo. O depoimento dele nos destruiria. Se ela soubesse que o homem que todos não davam nada por ele era mais inteligente que todos eles, pensou a encarando. Dona Elizabeth, a senhora sabe que não há nada que possa fazer para tirar o Albert da prisão, não sabe? Eu vou tirá-lo de lá e, ao contrário do que vocês pensam, eu não vou para a prisão, respondeu decidida. Vocês não têm nada contra mim e nem contra o Albert. Eu não deixo pontas soltas. Dona Elizabeth, eu tenho só mais uma dúvida. Tudo o que a senhora fez foi por amor a ele. E o que ele já fez pela senhora? Pelo que eu entendi, ele até se apaixonou por outra. Ele nunca tentou abandoná-la? Ele nunca vai me deixar. Ele se apaixonou pela inocência da Alicia, pelo amor que ela sentia por ele, não por ela exatamente. Por que você está tentando me irritar? Não estou tentando irritá-la. Só estou tentando compreender. Respondeu gentilmente. A senhora tem certeza de que ele jamais a trairia? Onde exatamente você está querendo chegar, meu jovem? Nós dois estamos juntos e estaremos até a morte. Entendo. Eu desejo sinceramente que a senhora não se decepcione durante o julgamento. Vocês crentes são cheios de esperança. Não iremos a julgamento. O advogado já está atrás disso. O Albert já está preso há uma semana. Comentou levantando-se.
Eu penso que é a senhora que está cheia de esperança, disse, levantando-se. O delegado entrava naquele momento, os dois entreolharam-se. A propósito, na verdade, o Evil encontrou a Samara e a Rosalina. Ele escolheu poupá-las. Visivelmente surpresa, a mulher arregalou os olhos e, pela primeira vez, demonstrou preocupação. Você está mentindo, sussurrou nervosa. Rafael apenas sorriu. Delegado! Ela é toda sua, disse saindo do local, passando pelo delegado e os outros policiais. Rafael foi até ali falar com Elizabeth, a pedido do Isaac. O delegado o proibiu de participar daquela prisão. Estava envolvido demais. Assim como aconteceu com o Albert, ele ficou de fora. Encontrou Isaac e os outros na sala, na verdade. Nenhum saiu da casa. Apenas queriam deixá-los sozinhos. Isaac acreditava que por várias vezes o que derrubava um vilão era a sua própria soberba e presunção. E aí? Perguntou Isaac ansiosamente. Exatamente como você disse que aconteceria. Disse, tirando um pequeno gravador do bolso.